O Brasil, majoritariamente, ele utiliza ius solis, ou seja, o indivíduo adquire a nacionalidade do Brasil se aqui nascer. Tem as suas exceções também, obviamente. Já ius sanguinis, que é aquele caso onde o indivíduo era da nacionalidade dos pais, é um critério muito utilizado nos países europeus. Então, é por isso que, por exemplo, mesmo uma pessoa nascendo no Brasil, ela pode adquirir a nacionalidade brasileira e também requerer uma binacionalidade, requerer a nacionalidade dos seus pais. Então, é por isso que muitas vezes uma pessoa brasileira que tenha, por exemplo, um pai italiano, ou um pai espanhol, ou um pai francês, pode, respeitando-se os critérios desses países, requerer a dupla nacionalidade, ou dupla cidadania, ou binacionalidade. Então, a gente finaliza a nacionalidade originária. A gente tem também a nacionalidade adquirida, que é aquela proveniente da mudança de nacionalidade originária, quando, por exemplo, o indivíduo opta por uma nacionalidade diferente da sua originária. E esse direito de mudar de nacionalidade, ele está previsto no artigo 15 da Declaração Universal dos Direitos do Homem. Ele é muito comum quando as pessoas precisam trabalhar em determinados países e aí ela abre mão da sua nacionalidade originária para adquirir aquela nacionalidade do país. Isso acontece muito com jogadores de futebol. E quais são as especialidades e quais são os tipos da nacionalidade adquirida? A naturalização, o casamento e a nacionalização. Naturalização ocorre quando preenchidos alguns requisitos que podem ser mais ou menos rígidos de acordo com a legislação de cada país. Cada país vai determinar quais serão os seus critérios para considerar que uma pessoa será nacional, para considerar que uma pessoa tem vínculo jurídico com ela. Casamento, quando o indivíduo opta por adquirir a nacionalidade do seu cônjuge, desde que o país de origem do mesmo preveja essa possibilidade. Então, tem que ser previsto, por exemplo, isso no Brasil, e vamos pensar, talvez a gente pense numa pessoa mexicana. Uma mulher mexicana casando com um homem brasileiro. Então, e ela quer se tornar brasileira. Então, isso tem que ser previsto na legislação brasileira e na legislação mexicana. Porque a partir do momento que ela está pedindo para adquirir a nacionalidade brasileira, automaticamente ela está pedindo para afastar a nacionalidade mexicana. Ela está abrindo mão. A nacionalização ocorre quando o território em que o indivíduo reside é desmembrado e se forma um novo estado e aí sim ele adquire uma nova nacionalidade. Ou seja, não depende daí da vontade da pessoa, depende mais de uma questão jurídica, política que aconteceu. Aí aqui a gente vai seguindo, aqui fala da dupla nacionalidade, a gente já falou. Como eu falei, nos casos em que o indivíduo possui duas nacionalidades originárias, porque nasceu em um país que adota ius solis, como o Brasil, mas seus pais são nacionais de um outro país que adota ius sanguinis, como alguns outros países europeus. Portugal tem uma outra questãozinha aqui de Portugal, que tem um outro acordo, então é por isso que eu não vou citá-lo. Olha aqui a nossa querida Constituição brasileira regulamentando quem são os brasileiros natos.
aqueles nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, e desde que estes não estejam a serviço de seu país. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Então, Sandra, mas todo o país é desse jeito? Não. Esses são os critérios estabelecidos pelo Brasil. Cada país tem o seu critério. No mesmo artigo, temos também as hipóteses em que a nacionalidade pode ser adquirida, informando que são brasileiros naturalizados, ou seja, não nasceram brasileiros, se tornaram brasileiros. Vamos lá. A linha A. Os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua portuguesa apenas residência por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. Aqui são os países lusófonos, por exemplo, Angola, por exemplo, Macau, por exemplo, Portugal, ou seja, todos aqueles países que falam português. E tem muitos outros, eu só estou falando desses 3 aqui, que foram os que eu lembrei rapidamente. Os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos, ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeram a nacionalidade brasileira. Parágrafo 1º. Aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nessa Constituição. Parágrafo 2º. A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo os casos previstos nessa Constituição. Bom, vamos passar aqui. Agora, via de regra, como bem está falando no finalzinho aqui do artigo, não existem diferenças entre brasileiros natos e naturalizados. E alguns cargos só podem ser ocupados por brasileiros natos, mas são sempre considerados como exceção, e isso está previsto direitinho na própria Constituição e tudo mais. Agora, via de regra, brasileiros natos e naturalizados, eles têm os mesmos direitos. Mas, Sandra, e se o estrangeiro não quiser ser naturalizado, o que ele faz? Ele continua sendo estrangeiro aqui no Brasil. Aí ele tem, dependendo do país, da relação diplomática, ele tem uma permanência, uma permissão para ficar aqui no Brasil um determinado período de tempo, e vai depender do tipo de serviço, do tipo de tarefa, e também o tempo de concessão que essa pessoa pode ficar aqui no Brasil. Bom, agora, tem uma coisa interessante aqui. Não existe muita diferença entre brasileiros natos e naturalizados. Agora, os naturalizados, eles podem perder a nacionalidade. Em quais situações? Quando tiver cancelada a sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional, quando essa pessoa, adquirir outra nacionalidade, exceto reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira, imposição de naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro residente em estado estrangeiro como condição para permanência em seu território ou para exercício de direitos civis. Então, essas aqui são as possibilidades. Aqui, mais para frente,
teve um caso lá de 2016 de um mandado de segurança impetrado por conta de uma portaria que decretou a perda da nacionalidade de brasileira naturalizada americana. Aqui é interessante que vocês leiam, para que vocês entendam os fundamentos jurídicos. Se quiser pegar a decisão na íntegra, está aqui, tá? E a gente finaliza por aqui. Agora, quais será que são os direitos das pessoas estrangeiras? Será que existe algum tratado internacional, alguma norma que proteja essas pessoas? A gente já sabe que as pessoas que ingressam em outro país têm que respeitar as normas daquele país. Então, por exemplo, eu viajo para a Alemanha, eu tenho que respeitar as normas alemãs. Mas, e os meus direitos enquanto cidadã brasileira em qualquer lugar do mundo? A Convenção de Havana, de 1928, em seu artigo 1º, estabelece que os estados têm o direito de fixar, por meio de leis, as condições de entrada e residência dos estrangeiros nos seus territórios. Lembra que eu falei para vocês um pouquinho atrás que o Brasil ele vai fixar critérios e parâmetros para aquela pessoa que é estrangeira fique no Brasil na condição de estrangeiro. Os Estados Unidos têm os critérios, a Argentina tem os critérios e assim sucessivamente. Mas o que é importante é que todos os países tenham as normas informando quais são os critérios de entrada e de permanência nos seus territórios. E lembrando também que essas normas, elas dependem também das relações diplomáticas, como eu também já havia dito para vocês. Tem alguns territórios que o Brasil, os brasileiros, eles não precisam de visto de entrada, mas é importante dizer também que todos os países, exceto aqueles do Mercosul, que a gente for visitar, a gente precisa de passaporte. Passaporte é um documento que diz para o mundo: essa pessoa tem vínculo jurídico com o Estado brasileiro. Essa pessoa é brasileira. No Mercosul, existe um acordo, um tratado, onde os países que dele fazem parte não precisam de passaporte, basta que apresentem o RG. Vamos lá. Já na página seguinte, da mesma forma que os estados podem permitir a permanência de estrangeiros em seu território, também podem determinar a sua retirada, que pode ocorrer em algumas situações específicas previstas legalmente. Essa retirada não pode, entretanto, ter caráter discriminatório, nem violar as regras de direito internacional e de direitos humanos. E aqui eu vou mostrar para vocês 3 situações bem interessantes, que as pessoas, inclusive, confundem bastante. Deportação, expulsão e extradição. Deportação não tem nada relacionado com crime, tá? Na deportação, o que acontece? A pessoa tem um determinado documento, por exemplo, aquele documento permite que ela seja estudante e, de repente, ela está trabalhando. Ou aquele documento é um visto ou uma permissão de turista e ela ficou acima do tempo, mas não cometeu nenhum crime, simplesmente infringiu uma norma administrativa daquele país. Então, nesses casos, o que o país vai fazer? Ele pode recolher a pessoa e deportá-la, ou seja, determinar que ela saia do país e volte tempos depois. E cada país vai criar os seus critérios.
Então, por exemplo, eu me lembro que eu tinha conhecidos que foram na condição de estudantes para a Inglaterra e podiam ficar até 1 ano estudando e estavam, na verdade, há 3 anos e estavam trabalhando. Então, essas pessoas, elas foram pegas, vamos dizer assim, pelas autoridades inglesas, britânicas, e foram devolvidas para o Brasil e impedidas de entrar em território britânico por 10 anos. Então, cada país vai criar as suas próprias regras, como eu disse a vocês, de permanência, não de entrada, de permanência, inclusive de deportação. Então, só recapitulando aqui, a deportação é um ato administrativo de competência da Polícia Federal quando detecta que um estrangeiro entrou ou permanece legalmente no Brasil. Repito, é tão somente uma infração administrativa, não é crime, aqueles crimes do Código Penal. Tem a questão da expulsão, que eu vou, inclusive, mandar para vocês o Estatuto do Estrangeiro, que mudou um pouquinho aqui, um pouco dessa lei. E a última hipótese é a hipótese de extradição. A extradição é uma hipótese grave. E o que acontece? Eu vou ler aqui para vocês, depois eu vou dar um exemplo. É a hipótese. E acontece quando um indivíduo pratica um crime. Espera só um pouquinho. Em outro estado, o qual solicita sua entrega. Nenhum estado é obrigado a proceder à entrega, a menos que tenha assinado algum tipo de tratado que estabeleça essa obrigação. Então, vamos imaginar, uma pessoa cometeu um crime na França e veio fugido para o Brasil. E a França pede que o Brasil devolva essa pessoa para lá, para a França. Se o Brasil tiver um acordo, se o Brasil tiver um tratado de extradição, tudo bem, ele vai mandar. Caso ele não tenha, ele não é obrigado a fazer esse tipo de procedimento. Ó, que interessante aqui. A lei da migração. Ó, lembra que eu falei para vocês na lei da migração? Ó, o Brasil disciplinava a entrada e permanência de estrangeiros no território pátrio por meio da Lei 6.815 de 80, que era o Estatuto do Estrangeiro, e do Decreto 86.715, só que com o advento da Lei 13.445, que é a Lei de Imigração, o Estatuto foi expressamente revogado com o fim da vacatio legis de 180 dias da migração. Então, eu vou mandar para vocês também essa lei, tá? A lei da migração, que ela é bem importante, ela é bem interessante, e veio revogar o Estatuto do Estrangeiro. Bom, existe, para além dessas questões relacionadas à nacionalidade, tratados internacionais. Bom, ficamos por aqui e a gente se encontra no próximo, e a gente se vê no